Olá, bem-vindo ao Mais 365, um percurso diário com a Bíblia onde caminhamos pela história da salvação e deixamos que ela dê sentido à nossa própria história. Durante 365 dias, do Gênesis ao Apocalipse e com a tradução da Difusora Bíblica, descobrimos que Deus continua a agir no tempo e na vida concreta de cada um. Eu sou o Francisco e este podcast nasce das equipas de jovens de Nossa Senhora. Lemos a Bíblia inteira, um dia de cada vez, sempre sob o olhar de Maria. Hoje é o dia 90, estamos no período dos Juízes e vamos ouvir Juízes 4 e 5, Ruth 2 e Salmo 134. Juízes 4. Depois da morte de Ehud, os filhos de Israel continuaram a praticar o mal diante do Senhor. O Senhor entregou-os então nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Açor. O chefe do seu exército era Sisera, que habitava em Harosheth-Goim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois Sisera possuía 900 cavalos de ferro e os oprimira violentamente durante 20 anos. Ora, Débora, profetisa, mulher de Lapidote, exercia por essa altura as funções de juiz em Israel. Sentava-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas iam ter com ela para que lhes servisse de árbitro. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, em Neftali, e disse-lhe: Assim ordenou o Senhor, Deus de Israel: Vai, reúne no monte Tabor e toma contigo 10.000 homens das tribos de Neftali e de Zabulão. Eu conduzirei para ti, junto da torrente de Quishon, Sisera, chefe do exército de Jabim, os seus carros e os seus exércitos, e entregá-los-ei nas tuas mãos. Baraque disse-lhe: Se fores comigo, eu irei. Mas se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: Irei sem dúvida contigo. Mas fica a saber que a glória da expedição que tu fazes não será para ti, pois o Senhor vai entregar Sisera nas mãos de uma mulher. Débora levantou-se então e foi com Baraque em direção a Quedes. Baraque convocou Zabulão e Neftali em Quedes e reuniu sob as suas ordens 10.000 homens. Débora foi também com ele. Eber, o quenita, tinha-se separado dos quenitas descendentes de Obab, sogro de Moisés, e tinha montado as suas tendas até ao carvalhal de Saanaim, junto de Quedes. Anunciaram a Sisera que Baraque, filho de Abinoam, subia para o monte Tabor. Então Sisera reuniu todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todos os homens que estavam com ele, e saiu de Harosheth-Goim para a torrente de Quishon. Disse então Débora a Baraque: Levanta-te, pois é este o dia em que o Senhor avança, para entregar Sisera nas tuas mãos. Eis que o Senhor vai ele próprio à tua frente. Baraque desceu do monte Tabor com 10.000 homens atrás de si. O Senhor desbaratou Sisera com todos os seus carros e todo o seu exército a golpe de espada na presença de Baraque. Então Sisera, saltando do seu carro, fugiu mesmo a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Harosheth-Goim, e todo o acampamento de Sisera foi passado a fio de espada, sem escapar nenhum homem. Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, o quenita, porque havia paz entre Jabim, rei de Açor, e a família de Eber, o quenita. Então Jael saiu ao encontro de Sisera e disse-lhe: Entra, meu senhor, entra na minha casa, não temas. Ele entrou com ela na tenda e ela encobriu-o sob o tapete. Disse-lhe ele: Por favor, dá-me de beber um pouco de água, que tenho sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Disse-lhe Sisera: Põe-te à entrada da tenda e se alguém te perguntar: Há aqui alguém? Responderás: Não. Então Jael, mulher de Eber, pegou num prego da tenda, agarrou nas mãos o martelo e foi ter com ele devagarinho. Enterrou o prego na testa de Sisera, a ponto de penetrar na própria terra. Sisera estava em sono profundo e assim desfaleceu e morreu. E eis que chega Baraque em perseguição de Sisera. Jael, saindo-lhe ao encontro, disse-lhe: Vem, vou mostrar-te o homem que procuras. Ele entrou com ela e encontrou Sisera que jazia morto por terra com o prego na fronte. Naquele dia o Senhor humilhou Jabim, rei de Canaã,
perante os israelitas. A mão dos filhos de Israel tornou-se cada vez mais pesada sobre Jabim, rei de Canaã, até que acabaram por matá-lo. Juízes 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoam, entoaram o seguinte cântico: Louvai o Senhor, pois em Israel os chefes comandam, e o povo espontaneamente se ofereceu. Ouvi-me, ó reis, prestai-me ouvidos, ó príncipes, que eu vou cantar ao Senhor. O Senhor, Deus de Israel, celebrarei. Senhor, quando saíste de Seir, quando partiste das estepes de Edom, a terra tremeu, os céus agitaram-se e as nuvens desfizeram-se em água. Os montes derreteram-se diante do Senhor, o do Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Shamegar, filho de Anat, nos dias de Jael tinham cessado as caravanas e os que viajavam iam por atalhos tortuosos. Faltavam os chefes, faltavam as forças em Israel, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me como mãe em Israel. Escolhiam novos deuses e então em Israel, em 5 cidades, mal se viam um escudo e uma lança para 40.000 homens. O meu coração segue os chefes de Israel, aqueles que de entre o povo se ofereceram espontaneamente ao perigo. Bendigamos o Senhor. Vós, os que montais brancas jumentas, os que vos sentais sobre tapeçarias, os que andais pelo caminho, proclamai. Pela voz dos que repartem despojos junto às fontes, aí se cantam as vitórias do Senhor, as vitórias da sua força em Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Acorda, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque. Prende os que te prenderam a ti, ó filho de Abinoam. Então o sobrevivente desceu com os nobres. O povo do Senhor desceu para mim entre os heróis. De Efraim subiram a Amaleque. Teu irmão Benjamim está com as tuas tropas. De Maquir descem os comandantes, e de Zabulão os que detêm a vara do comando. Os chefes de Issacar estão com Débora, e Issacar, tal como Baraque, lança-se na planície atrás das suas pegadas. Junto aos regatos de Ruben, grandes foram as ansiedades do coração. Por que razão te ficaste entre as pastagens escutando os assobios para os gados? Junto aos regatos de Ruben, grandes foram as ansiedades do coração. Gileade habita para além do Jordão, e Dan, por que razão ficou nos seus navios? Azer sentou-se à beira-mar, descansando nos seus portos. Zabulão é um povo que oferece a sua vida à morte, e Neftali está sobre as altas colinas. Vieram os reis e combateram. Também combateram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megiddo. Mas não pegaram em despojos nem em dinheiro. Dos céus combateram as estrelas, combateram das suas órbitas contra Sisará. A torrente de Quixone arrebatou-os, a torrente dos antigos, a torrente de Quixone espezinhou a vida dos valentes. Então ressoaram os cascos dos cavalos, na corrida entusiástica dos seus valentes guerreiros. Amaldiçoai Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai energeticamente os seus habitantes, porque não correram em socorro do Senhor como os valentes guerreiros. Bendita seja Jael entre as mulheres, a mulher de Eber, o Quenita. Bendita seja entre as mulheres na tenda. Pediu água, leite fresco ela lhe deu. Em nobre taça lhe serviu a nata. Estendeu a sua mão para o prego, a sua direita para o martelo de rudes trabalhadores, e martelou Sisará, esmagando-lhe a cabeça. Rachou-lhe e trespassou-lhe as têmporas. A seus pés ele caiu, prostrou-se, ficou estendido, e já sem forças ali caiu, e ficou aniquilado. Assoma à janela a lamentar-se a mãe de Sisará através das grades. Porque tarda em vir o seu carro? Porque é tão lenta a marcha dos seus carros de guerra? A mais sábia das suas princesas lhe responde, e ela mesma volta a repeti-lo para si própria. Eis que eles encontram e repartem os despojos. Uma jovem, 2 jovens para cada homem. Despojos coloridos para Sisará, despojos coloridos. Um tecido, 2 tecidos coloridos para os teus ombros como despojo. Assim pereçam, Senhor, todos os teus inimigos, e os teus amigos sejam como o nascer do sol em toda a sua pujança. Então o país descansou em paz durante 40 anos. Rute 2.
Noemi tinha um parente por parte do seu marido Elimeleque. Era um homem poderoso e rico chamado Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Por favor, deixa-me ir respigar nos campos de alguém que queira acolher-me com bondade. E ela respondeu-lhe: Vai, minha filha. Ela foi e entrou num campo, respigando atrás dos ceifeiros. Aconteceu que aquele campo era propriedade de Boaz, parente de Elimeleque. Boaz acabara de chegar de Belém e dirigiu-se aos ceifeiros. O Senhor esteja convosco. E eles responderam-lhe: Que o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao seu servo que era supervisor dos ceifeiros: De quem é aquela jovem? O servo, que era supervisor dos ceifeiros, respondeu-lhe: Esta é a jovem moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. Pediu-nos, por favor, que a deixássemos respigar e recolher espigas atrás dos ceifeiros. Ela veio e aqui tem ficado desde manhã até agora, e nem por um pouco foi a casa descansar. Boaz disse a Ruth: Já ouviste, minha filha, não vás respigar noutro campo. Não te afastes deste e junta-te às minhas servas. Repara no campo por onde vão a ceifar e vai atrás delas, pois ordenei aos meus servos que não te incomodem. E se tiveres sede, vai à bilha e bebe da água que eles tiverem trazido. Ruth, prostrando-se por terra, disse-lhe: Porque encontrei tal bondade da tua parte, tratando-me como natural, a mim que sou uma estrangeira. Replicando, Boaz disse-lhe: Já me contaram tudo o que fizeste pela tua sogra depois da morte do teu marido, como deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que há bem pouco nem conhecias. O Senhor te pague por todo o bem que fizeste. Que o Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te acolheste, te dê recompensa merecida. Ela respondeu: Que eu encontre sempre bondade da tua parte, meu Senhor, pois me reconfortaste e falaste ao coração desta tua escrava, embora não seja digna de vir a ser sequer uma das tuas escravas. À hora de comer, Boaz disse-lhe: Chega-te para aqui. Come do pão e molha o teu bocado no molho de vinagre. Ela sentou-se ao lado dos ceifeiros e Boaz ofereceu-lhe grão torrado. Ela comeu até se saciar e guardou o resto. Depois levantou-se e foi respigar. Boaz disse então aos criados: Ela pode respigar mesmo entre as paveias. Não lhe o impeçam. Deixai mesmo cair algumas espigas dos feixes, abandonando-as, para que elas apanhe e não a censureis. Ruth esteve, pois, respigando no campo até à tarde. Depois debulhou as espigas que tinha respigado, e era quase um efá de cevada. Levando a cevada, Ruth entrou na cidade e mostrou à sua sogra o que tinha respigado. Em seguida, tirou aquilo que lhe tinha sobrado da refeição e deu-lhe. A sogra perguntou-lhe: Onde respigaste hoje? Onde andaste a trabalhar? Bendito seja aquele que te acolheu. Ela contou à sua sogra em que campo tinha andado a trabalhar e disse-lhe: O nome do homem em cujo campo trabalhei hoje é Boaz. Noemi disse à sua nora: Abençoado seja ele pelo Senhor, que não renegou a sua bondade para com os vivos e para com os mortos. E acrescentou: Esse homem é ainda nosso parente, um dos que não têm direito a resgate sobre nós. Ruth, a Moabita, respondeu: Ele também me disse que ficasse com os teus servos até acabarem toda a ceifa. Noemi replicou à sua nora: É realmente melhor andares com as suas servas, para não te tratarem mal noutro campo qualquer. Ela ficou, pois, junto das servas de Boaz, a respigar até ao fim da ceifa da cevada e da ceifa do trigo. Depois voltou para a casa da sua sogra. Salmo 134. Cântico das Peregrinações. Bendizei o Senhor, todos os servos do Senhor que estais no seu santuário todas as noites. Elevai as vossas mãos em oração e bendizei o Senhor. De Sião te abençoa o Senhor, que fez o céu e a terra. Olá, eu sou o Padre Lourenço Lino e estou convosco, estou com as equipas de jovens de Nossa Senhora a fazer este caminho do mais 365. E hoje, assinalando que já são 90 dias, já estamos em 3 meses de mais 365,
Vamos continuar a caminhar e a escutar dia a dia a palavra de Deus, com a sua graça e com a sua luz. Senhor, dispomos o nosso coração à tua luz para escutar a tua palavra. Tu, que sempre nos escutas, vem em nosso auxílio. Amém. No dia de hoje temos como protagonistas algumas mulheres, algumas das mais exaltadas e importantes no Antigo Testamento. Mulheres que são protagonistas em cargos, em tarefas que, pelo menos naquelas sociedades antigas, seria pouco previsível. De governo, tarefa militar, digamos assim, com aquela vitória épica sobre Císara. Mas vamos antes ao livro de Ruth. Este livro que ontem iniciámos, um livro pequeno, mas onde esta mulher, Ruth, tem o protagonismo desde que se determina a acompanhar sempre a sua sogra e a acolher como próprio tudo aquilo que é da sogra. Até o povo e a fé, o Deus da sogra, Noemi. Ruth enquadra-se, se virmos bem, naquelas categorias de vulneráveis que a Bíblia aponta na lei e nos profetas. A Bíblia diz que são especialmente vulneráveis e pobres o órfão, a viúva e o estrangeiro, por causa da precariedade da sua situação social. E Ruth torna-se tudo isto. Ela é estrangeira, é moabita, abraçando o povo de Deus e querendo pertencer-lhe, mas vindo de fora. É órfão porque deixou a sua família e é agora também viúva. Para ajudar estas pessoas mais vulneráveis, a lei ordenava aquilo que nós vemos hoje neste relato, que os ceifeiros não recolhessem as espigas que ficavam das ceifas, não voltassem atrás, não respigassem, para que essas espigas pudessem ser apanhadas pelos pobres. Estas tais categorias já ditas. E por isso Ruth vai respigar atrás dos ceifeiros e, felizmente, neste relato, vemos como encontra a boa vontade e a generosidade de Boaz, o proprietário, que também está impressionado com a bondade da própria Ruth. Este homem é por isso um homem piedoso, e nós vemos até na maneira como saúda os ceifeiros, dizendo-lhes: o Senhor esteja convosco, como cumpre, lá está, com magnanimidade este preceito da lei relativo às espigas deixadas aos pobres, e como é generoso para com Ruth. Neste relato vemos a beleza da confiança na providência de Deus, e também o modo como as relações humanas se tornam mais felizes, como a convivência se torna melhor quando vivemos numa verdadeira disposição de servir o bem dos outros, sem que pese sempre simplesmente a lógica do deve e do haver, mas haja uma fraternidade, aquela com que Deus nos ensina a convivermos. E no livro dos Juízes, hoje ouvimos falar então de Débora, que ocupa o cargo de juíza, e de Jael, que derrotou aquele inimigo, Císara. Débora é a juíza, mas é também profetisa. Profetiza neste sentido. Ela não é apenas uma mediadora humana, não está simplesmente a arbitrar, mas ela traz a consciência da vontade da palavra de Deus. Os profetas são esses. Os profetas não são aqueles que adivinham o futuro, como às vezes nós pensamos. Ou não são pelo menos simplesmente isso. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, que orienta o povo trazendo a luz de Deus. E Débora ordena a Baraque que combata Císara, e quando este se mostra renitente em ir sem a companhia de Débora, vejam bem como Débora tinha peso e trazia confiança, pois bem, Débora acompanha, mas profetiza que será uma mulher a vencer aquele inimigo, e ouvimos como essa vitória vem de Jael. Débora entoa aquele cântico de louvor que faz lembrar outros cânticos de louvor, por exemplo, aquele que já ouvimos de Moisés e dos Hebreus depois da passagem do Mar Vermelho. E nestas mulheres, Débora e Jael, os autores cristãos foram identificando uma alegoria da Igreja, uma espécie de prenúncio da Igreja. A Igreja, esta figura feminina, aquela que vence o mal pelo poder de Deus e que traz ao mundo aquilo que vem de Deus, a sua palavra, a sua justiça. Pois bem, como Débora, no seu canto de louvor, também nós queremos louvar o Senhor. Ele que nas maiores escuridões oferece às vezes as vitórias mais inesperadas e por instrumentos que não anteciparíamos. Louvamos o Senhor como Débora, louvamos o Senhor como o salmista de hoje e reconhecemos a sua bondade e como ela nunca nos abandona. Senhor nosso Deus, és digno de todo louvor porque sempre estás connosco
e providencias para que cheguemos à mais importante das vitórias, a vitória sobre o mal, sobre uma vida sem esperança, sobre o pecado e sobre a morte. Te bendizemos e louvamos por este caminho do Mais 365, por podermos conhecer aqueles com quem construíste a história da salvação. Amém. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 90, mesmo quando já conhecemos algumas histórias da Bíblia, é bom respigar. Há sempre o caso de haver alguma espiga que tenha ficado para trás. Um abraço em Cristo. Até amanhã.